stranger. E aí, estranho? Eu sou o Henrique, esse é o podcast de número 22 do Aparelho Elétrico que tá começando agora. E hoje a gente vai falar sobre fase em troca da divulgação, tema bem recorrente aí pra quem tá em início de carreira. Mas antes eu preciso deixar alguns recados rápidos com você. O primeiro recado é o seguinte: se esse é o primeiro podcast do Aparelho Elétrico que você tá ouvindo, passa lá no aparelhoelétrico.com, clica no botão verde que aparece no topo do site e cadastra teu e-mail. O pessoal que tá cadastrado na nossa base de e-mails recebe em primeira mão. O segundo recado que eu tenho pra dar é um abraço para Iago Santos e Pedro Rodrigues, que avaliaram a gente com 5 estrelas no iTunes. Se você ainda não fez isso, por favor, abra o seu iTunes, procure por Aparelho Elétrico, classifique a gente, avalie a gente com 5 estrelas, que isso ajuda a gente a divulgar o podcast. Quem sabe assim a gente consiga fazer ele semanalmente. A sua ajuda é bem importante pra gente por causa disso. O terceiro recado que eu tenho pra passar é pra quem é freelancer iniciante e ainda tá meio perdido, não sabe como organizar as coisas, não sabe como gerenciar o seu business como freelancer. Se você tá na fase inicial do seu negócio, eu recomendo muito que você acesse freelancerdocbox.com. Tem planilha de fluxo de caixa, tem modelo de contrato de trabalho, tem planilha para calcular o valor de hora, planilha para imprimir a pauta semanal. freelancerdocbox.com. Quarto e último recado é sobre o Freelancer Full Folio. Freelancer Full Folio é um tema premium para WordPress que eu mesmo criei e eu uso no meu site. E tenho tido vários bons resultados com ele. Inclusive, coloquei o meu site na primeira página do Google. Então, se você quer ter mais resultados com o seu site, recomendo muito que você passe lá. freelancerfullfolio.com. Qualquer dúvida que você tiver, presto todo o suporte necessário. Beleza? freelancerdocbox.com, freelancerfullfolio.com. Qualquer dúvida, os links estão aqui na descrição do post. Agora sim, vamos começar o programa. It's been a while. Acho que você precisa mais do meu trabalho do que eu preciso da sua divulgação. Eu acho que o boca a boca direto, sincero, de um para um, traz muito mais retorno. Começando mais um episódio do podcast do Aparelho Elétrico, episódio número 22. Informando a mesa hoje está Dani Lima. Tudo bom, Dani? Olá, Henrique. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Com a gente aqui também Thalita Lefer do Amarelo Criativo. Tudo bom, Tatá? E aí, Portman? Tudo bom com você? Com a gente também Vini Campos. Fala, Vinão. Boa noite. Nossa senhora, tá dark o negócio. E pra fechar também tem o Valtinho, Walter Matos. E aí, Valtinho? Olá, e aí, tudo bem? Beleza. E o tópico desse podcast é: e aí? Faz em troca da divulgação? A gente vai falar sobre uma situação que, se você ainda não passou, provavelmente você ainda vai passar. Algum cliente vai chegar em você e vai propor que você trabalhe em troca da divulgação. Talvez ele te proponha isso porque o projeto em questão tem bastante visibilidade. Ou ele vai prometer te indicar para outros colegas, amigos, familiares, aquela coisa. Aí cabe a você aceitar ou não. A ideia hoje aqui é gerar insights para saber quando vale a pena e quando não vale a pena aceitar esse tipo de trabalho. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Mas antes, tem a leitura dos melhores comentários sobre o podcast número 20, sobre ansiedade. Lembrando que se você quer que o seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com, entra no post desse podcast e faz o seu comentário. Com isso você aumenta a chance do seu comentário ser um dos mais votados lá no Discuss, então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim e vota nos comentários que você mais curtiu. No episódio 20, falamos sobre ansiedade. E quem ranqueou alto por lá foi Iago Fernandes. Olá pessoal, sou designer gráfico freelancer desde sempre. Sou bem tranquilo, mas me vi muito ansioso ultimamente. Como o Vinão falou, eu ficava enchendo minha mente com os vários projetos e coisas que tinha pra fazer e acabava não fazendo nada e ficava me punindo por isso. A ponto de chegar 2 horas da madrugada e eu ficar na frente do computador morrendo de cansaço e ficar pilhado nas coisas que estavam na minha mente e não fazer nada. Tem algumas soluções que estão funcionando pra mim. Primeiro, eu percebi que isso se dava por falta de
de um planejamento de projeto bem fundamentado. Hoje, defino exatamente todas as ações que preciso realizar para entregar o projeto. Isso, em conjunto ao meu processo criativo, é um santo remédio. Outra coisa é que sempre gostei do assunto produtividade. Um dia encontrei um livro chamado A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen. Ele ensina um método de produtividade e organização de ações que está mudando a minha vida. O método se chama GTD. Isso aqui é um acrônimo para Getting Things Done. E é muito bom. Se resume em você tirar tudo da sua mente e colocar em um sistema confiável para você. É incrível como você fica mais produtivo e mais tranquilo. A ideia é fazer um download de tudo que está na sua mente. O lance de fazer isso em um sistema confiável é que o seu cérebro não se preocupa mais com aquilo porque você sabe que pode acessar quando quiser, que tá tudo lá. E ele recomenda muito, ele termina aqui. Esse é o comentário do Iago Fernandes. Eu achei bem relevante esse comentário do Iago, porque é uma coisa que eu já costumo fazer. Eu não sabia que esse método existia, na verdade. Eu sempre falo pro pessoal ter uma planilha de pauta, né? Seja um Excel, seja uma planilha de pauta impressa, como a gente tem, por exemplo, lá no Freelancer Full Folio. No momento que tu coloca na planilha todas as tuas coisas, tu só tem que lembrar de uma coisa, né? Tu só tem que lembrar que as coisas que tu tem que fazer tá naquela planilha. Então, me parece que tu ocupa menos a tua mente, tu te estressa menos e tu alivia a ansiedade, né? Porque tu sabe que é só isso. Digamos que tu tem que fazer 10 tarefas, coloca essas 10 tarefas na tua pauta ali, a tua cabeça só precisa lembrar que tá tudo lá naquela pauta e isso te alivia um pouco. Vocês já conheciam, Vinão? Já conhecia esse método aí, cara? Getting Things Done, GTD? Não, cara, mas quando eu li o comentário, eu fui pesquisar, cara, achei bem legal. Entre tudo que a gente aprende aqui, cara, eu acho que o mais legal é quando a gente lê comentários, a gente cresce com os comentários, né, cara? Mas, assim, essa parte de botar em dia, cara, realmente dá uma leveza no nosso dia a dia, né, cara? A gente saber, nem que seja com um post-it, cara, com o que você tem disponível, porque senão você começa a colocar um monte de coisa pra você resolver coisas, vira uma bagunça. Então, simplifica. O que você tem disponível pra organizar a sua vida? Tinha uma época que eu pegava folha de sulfite e usava big post-it na minha parede. Eu não tinha como ter lousa, tá? Peguei um durex, peguei uma folha de sulfite e virou meu grande post-it. Então, é o que você tem disponível. Hoje tu usa uma lousa? Cara, não, cara, não tem como. Nômade tendo uma lousa, não tem como. Mas... Desculpa. Imagina, um nômade com uma mochila e uma lousa. E uma lousa. Pra despachar isso aqui, ó, isso aqui é meu cronograma, imagina despachando cada um. Cara, a última vez com a minha lousa, cara, eu lembro que eu tirei uma foto dela assim, cara, porque eu não podia perder o que eu anotei. Porque a minha lousa, ela era separada em design, né, como eu desenvolvo também, então era design, programação, né, então todas as etapas de projeto ali, né, e a parte também de pagamento, tudo na mesma lousa, organizado. Eu utilizo o Google Keep, né, eu uso o Google Keep para fazer o planejamento da semana ou das semanas seguintes, caso eu tenha, né, uma ideia de como vão ser, e isso é muito flexível, né, isso que vai pro Google Keep, ele é bem flexível, mas durante o dia eu também tenho um planejamento do meu dia, e o do dia eu faço no papel mesmo, cara. Eu gosto de escrever, eu gosto de ter sempre um papel e caneta na mão, então eu já sei o que eu tenho pra semana, o do dia, o de hoje já estava planejado aqui no papel, eu vou rabiscando conforme eu vou atingindo as etapas. Só que também, às vezes, nem um nem outro, entendeu? Às vezes eu já sei o que eu tenho que fazer, nem tudo eu preciso anotar. Tem um lance que o riscar, cara, é quase, quando a gente trabalha, somos freelance, é isso que eu ia falar, é um orgasmo você riscar algo da sua lista. Eu sou do papel e lápis também. Eu tenho uma mesa de vidro, a minha mesa é de vidro. Eu já rabisquei a minha mesa inteira e depois eu não entendi o que eu fiz, porque não tinha uma ordem. Aí eu colei uma folha de papel em branco por debaixo da mesa e eu separei por colunas também. Abaixo, fica assim, abaixo do meu mouse. Então eu consigo organizar direitinho o que eu tenho que fazer. Eu marquei com marca-texto os quadradinhos e aí muitas vezes eu colo post-it ou eu escrevo mesmo com canetão na mesa e no final do dia eu passo álcool e limpo tudo. Então é bem prático assim também, porque tá na minha cara, sabe? Porque post-it eu perco, esqueço. Pô, legal. Mas... Isso não daria certo pra mim. Eu sou uma pessoa que eu lembro desde o colégio, eu pegava uma caneta, se tivesse onde rabiscar, eu ficava rabiscando, desenhando. No final do dia estaria toda completamente suja. Não, mas a minha ficou zona. Eu faço o esboço aqui, mas isso me ajudou muito a organizar também meu dia a dia. Legal. Mas tu usa o que hoje, Vini? Um aplicativo que eu uso pra isso, não sei se tá na hora de aplicativos, mas eu uso o Wunderlist, gratuito, pra mim funciona muito bem. Já ouvi falar, mas nunca usei. Eu tenho problema com o aplicativo, cara. Às vezes eu acho que os aplicativos eles são muito robustos pra coisa simples, sabe? Eu também não consigo usar, né? Eu ainda prefiro escrever no papel, sabe? Até essa semana um cara falou assim, Henrique, não tem como... Ele me mandou um e-mail do Freelancer DocBox, né? Até acho que antes eu falei Freelancer Full Folio, não sei. FreelancerDocBox.com, pra quem quiser uma planilha de pauta bonita pra imprimir aí, pessoal. Quem não tem a sua ainda, vai lá, FreelancerDocBox.com, porque já ajuda a pagar as contas do blog. Um cara, essa semana ele me mandou um e-mail e ele falou, não, cara, eu não quero
imprimir porque aqui o lance é imprimir menos, ter mais consciência ambiental e tal. Com certeza a gente tem que levar em consideração isso, né? A minha planilha de pauta, ela é impressa e eu imprimo pro ano inteiro, assim, e aí eu mando encadernar. Então eu fico com um caderno, ela toda dividida ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dividida em faixas de horários, assim. Daí eu consigo, por exemplo, se alguém me liga na segunda-feira, eu já bato o olho na planilha ali, que já tá todos os compromissos da semana organizados, e eu já consigo, uma rápida olhada, eu só puxo ela assim, não, eu tenho um espaço de trabalho aqui, a gente pode fazer uma reunião aqui, fazer um Skype aqui, eu já consigo ter um overview de toda semana. E os aplicativos, normalmente, cara, eles são meio... Minha organização não é baseada em o que fazer pra cada cliente. Eu boto só o nome do cliente, eu sei o que eu preciso fazer pra ele. Pra mim funciona, nunca tive problema. Eu sei que eu tenho uma demanda de cliente na área de design, e aí eu boto alguma anotação do lado, alguma coisa assim. Você só dá um lembrete pra sua cabeça lembrar que você já sabe o que você tem que fazer. A gente tá indo muito longe, né, cara? Vamos dar uma segurada aí, porque tem mais comentário pra ler, beleza? Alguém quer falar alguma coisa de planilha de pauta, Dani? Eu tenho o meu caderno aqui, no meu caderno eu anoto as coisas da semana e do dia e eu me organizo. Eu não consigo migrar pro digital nesse quesito. Eu também já tentei aplicativos e outros. Pra mim é o meu caderno que eu carrego pra cima e pra baixo. Levo o computador e o caderno e tá tudo anotado lá. Inclusive esboços, desenho, tudo no caderno, tudo no meu caderninho. Os velhos da comunicação. Porque eu e você, Thalita, somos os únicos novos dessa mesa. Vamos em frente, então. Esse aí foi o comentário do Iago Fernandes, belo comentário aí, então, do GTD, Getting Things Done, e ele deu, só frisando de novo o livro aqui que ele deu, a dica é A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen. Eu vou colocar o linkzinho aqui na descrição do post pra quem quiser saber mais sobre esse livro aí. Fiquei bem interessado também em comprar. Vamos agora ao comentário do Cláudio Barbosa. Esse podcast pode salvar vidas. Trata-se de um assunto muito sério, com consequências gravíssimas. Tive uma crise de pânico em 2012. Por meio de medicação adequada, consegui superá-la e, sem exagero, é exatamente o que a Thalita falou no cast. Porém, em novembro, dezembro do ano passado, senti que o demônio estava se aproximando novamente. Porque comecei... Não, a gente tá rindo aqui, mas obviamente é um assunto sério, né? Mas é porque é o capiroto mesmo. O capiroto. Porque comecei a tremer constantemente de forma absurda, tipo Parkinson mesmo. Além de insônias constantes e uma qualidade de sono péssima, eu acordava de madrugada e não dormia mais. Fui ao médico, expliquei meus dramas e minha rotina e ele me indicou a tomar fluoxetina. Fluoxetina é um remédio para dormir, que é literalmente um mata-leão. Risos. Além do de sempre, que são exercícios físicos e de lazer. Gente, a gente não tá fazendo apologia aqui, a gente não tá dizendo pra ninguém tomar esse remédio, pelo amor de Deus. Se você tá com problema de ansiedade, procura o seu médico. Isso aqui é só o relato do Cláudio Barbosa. Voltando aqui o e-mail dele, enfim, cumpri a recomendação médica, usei os medicamentos apenas no tempo estipulado, mudei minha rotina de trabalho drasticamente. Hoje trabalho de 7h30 a 6 horas, com raras e honrosas exceções. Por último, desligo meu telefone fora dos horários comerciais. É isso aí, um belo relato do Cláudio Barbosa, né? Tem bastante gente que tem uma certa resistência pra remédio, né? Tem um pouco de agonia dessa coisa de remédio. Isso é uma coisa pessoal, acho que não é nada... Mas eu não gosto de tomar remédio. Sim, eu só tomei até hoje fitoterapia. Não, de jeito nenhum. Eu acho que ele fez certíssimo. Ele foi no médico, conversou e foi prescrito. Eu acho que é muito importante dizer isso. O cara tomou um remédio prescrito no tempo certinho, né? É uma péssima ideia de se automedicar, principalmente pra problemas como pânico e ansiedade. São remédios que podem causar dependência séria, podem realmente causar um problema sério na sua vida. Sabe o que eu acho interessante no comentário dele? Simplesmente pelo fato que ele falou, olha, tomei o remédio no tempo indicado, mas ele entendeu que isso também dependeria de um outro esforço dele, de mudar a rotina dele, de mudar os hábitos dele, porque não adianta, remédio não resolve o problema. Remédio, ele encurta a sua maneira de resolver o problema. É um atalho para você tentar resolver determinado tipo de problema. Também não sou a favor de medicamento, acho que é muita química no corpo. Eu já sou cheia das ideias lá das energias, dos chakras, então pra mim balança tudo. Não gosto. Só que eu acho que você chegou num nível que a pessoa realmente precisa de uma ajuda, gente, não é errado, né? Claro, sabe? Não é tipo assim, ninguém tá te condenando de Zé Droguinha de você tomar remédio pra te ajudar. Mas você tem que entender que isso tem que ser um tratamento você com você. Mudar a rotina, mudar a alimentação, fazer exercício físico, se respeitar. Eu acho legal ele ter mencionado isso aí. Olha, meus parabéns, não te conheço, mas eu já te amo. Muito bom. Thalita Lefer! É isso aí. Não quero que pareça isso, que a gente tá condenando o uso de medicamento e tal. É
bacana, bem como as gurias falaram, a Dani falou, a Tatá falou, se chegou a esse ponto, tem que fazer. Ele tava aqui, imagino eu, num caso extremo, né? Ele fala aqui que ele tava tremendo muito, tipo Parkinson mesmo e tal. E é só pra a rapaziada que daqui a pouco, aquela que eu brinquei, né, no podcast anterior, tu tá balançando a perninha, então tu tá ansioso. Não é porque tu tá balançando a perninha que tu tem que tomar medicamento, né? Não significa isso. Não. Tá na dúvida, procura o médico. Acho que é importante também falar que a Fenieta falaram, mas a fluoxetina, ela é um remédio que ele é usado como antidepressivo também. Mesmo a minha visão, não quero... Acho que nem a Dani falou, só vai com o médico. Mas esse remédio também ele é usado muito para pessoas que querem emagrecer. Então ele é um remédio de fácil acesso. Tem remédios naturais. Eu cheguei a tomar, era um que chama Ansiodoron, que é natural. Tomei esse. Sim, entendeu? É natural, é menos químico. Então tome cuidado. Até mesmo se um médico indicar, acho que vale a pena uma segunda opinião. Entender bem com o médico como é que funciona, quais os efeitos colaterais. Vale perguntar, né? A fluoxetina, ela é um antidepressivo. Se não me engano, ela é a mesma composição do Prozac. Então, se você está tomando fluoxetina, você está tomando antidepressivo. Muito bem aí. Médico Vini Campos. Não, tô brincando, pessoal. Vini não é médico. Ele é um freelancer nômade digital. Mas, né, tá trazendo aí informações quentíssimas pra gente. Mas tá, enfim. Valtinho, tu quer falar alguma coisa sobre medicamento, cara? Não, na verdade não. Eu não sou, na verdade, um bom exemplo, né? Quando eu sinto que me faltam poucas horas de vida, eu decido ir ao médico. Nossa senhora. Estou morrendo, vai pro médico. Não sou um bom exemplo. Não façam isso, pessoas. Beleza, então vamos pro... Valeu aí o comentário do Cláudio Barbosa, muito belo comentário aí. E agora, pra finalizar, tem o comentário da Marli Wolf. Excelente programa! Uma coisa que acontece comigo bastante quando fico estressada / ansiosa é o bruxismo. Não sei se você é familiarizado com esse problema. Bruxismo é ficar rangendo ou batendo os dentes normalmente quando a pessoa dorme, mas pode acontecer acordado também, que é o que acontece comigo, diz ela aqui, a Marli. Quando percebo que estou fazendo isso enquanto estou trabalhando, procuro ficar, entre aspas, de boca aberta, mas de boca fechada. Entende? Risos. Eu fico com os dentes separados para evitar ficar mexendo neles. Deu pra entender? Risos. Outra coisa que eu faço também, quando tenho várias coisas pra fazer num dia, é ficar sempre esperando a tarefa que eu tô fazendo terminar pra pegar a próxima. Isso é péssimo, porque eu não consigo relaxar. Não consigo relaxar com os amigos porque sempre estou pensando na hora pra não me atrasar ou no transporte que tenho que pegar pra sair dali. É muito chato porque o tempo passa e parece que não me entreguei por completo. Nossa, isso é terrível mesmo. Quando tu tá fazendo, por exemplo, agora tô aqui pensando, não estou, mas o Henrique clássico ansioso, ele já estaria aqui querendo fazer o podcast rápido pra já pegar um job pra resolver depois, e eu entendo perfeitamente o que ela fala aqui. Quando eu mudei pra Florianópolis, eu tinha saído de Venâncio Aires, né? Uma época eu morei em Florianópolis. E Venâncio é uma cidade que tu consegue fazer tudo a pé. E Floripa já é uma cidade que tu precisa de ônibus pra ir de um ponto a outro, assim, porque tudo é muito longe, né? Os bairros de Floripa, assim. E eu me lembro que eu ficava muito na Lagoa da Conceição, trabalhava lá, e às vezes o pessoal, tipo, vamos tomar uma cerveja depois do trabalho e tal. E aí ia tomar cerveja com o pessoal e eu não conseguia relaxar porque eu ficava só olhando o relógio, assim. Porque o último ônibus é às 10, o último ônibus é às 10. E isso é terrível, cara. Parecia que eu não tava lá, parecia que eu não tinha tomado essa cerveja. É caso clássico aí de ansiedade. Mas eu vi que o Valtinho falou com ela lá nos comentários, lá no aparelho elétrico, sobre o bruxismo, Valtinho. Tu teve bruxismo também, cara? Eu não tive bruxismo, mas eu tive aquele lance do zumbido que eu falei no episódio anterior, tal do tinnitus. A doutora lá investigando, que poderia ser, ela levantou essa hipótese de ser bruxismo, né? E aí eu, como precaução, eu não sabia se tinha, não foi diagnosticado, mas pra evitar, eu comecei a ficar de boca aberta. Como ela até menciona aí que ela fez. Expliquei isso pra doutora e falei, não, eu tô até procurando ficar com a boca um pouco aberta pra evitar qualquer problema. E ela explicou que ficar com a boca aberta também é um problema e que causaria o zumbido do mesmo jeito. Poderia ser um dos agentes, né, causadores do zumbido. Porque segundo a doutora, e aqui eu tô falando, tô usando palavras dela, tá? Posso até estar usando de maneira errada, né? Então não sigam exatamente o que eu vou falar. Mas pelo que eu me lembro, ela disse que a posição ideal da boca é a natural. É aquela em que você tá relaxado e a sua boca escolhe ficar daquele jeito. Você não tem que forçar ela nem pra manter ela fechada, nem pra manter ela aberta. Pelo mínimo que seja. O ideal é você esquecer da boca e deixar ela ficar do jeito que ela bem entender. Eu acho que eu preciso de ajuda, gente, porque eu me identifico com todas as pessoas que fazem os comentários. Realmente, eu acho que eu tô precisando de um médico. Ela comentou de manter a boca um pouco aberta e um pouco fechada. Eu faço isso direto. Por causa da minha ansiedade, eu comecei a controlar umas coisas e outras coisas eu
só me impedir mesmo. E aí, uma dessas coisas, no final do dia, quando eu tava indo dormir, sabe quando a gente é pequeno e a gente masca muito chiclete? Fica assim, tipo, do lado da cabeça doendo? Bem do lado. Então, eu tenho essa dor constantemente quando eu vou dormir. E aí eu não tava reparando por que isso estava acontecendo. Teve um dia que eu coloquei uma caneta na boca e fui trabalhar. Quando eu percebi, a caneta estava triturada na minha boca. E eu percebi que eu tava jogando toda a minha ansiedade na caneta. E aí eu comecei a policiar. Então, tipo assim, geralmente quando eu passo muitas horas trabalhando e eu vou deitar, eu tô com esse lado da cabeça completamente zoado. Amiga, tamo junto. Gente, eu preciso de ajuda. E pior que às vezes a gente não sabe como lidar com os conselhos, né? Eu lembro que quando essa doutora falou isso, você tem que ficar com a boca no ponto morto. É tipo isso, né? No ponto relaxado. Só que aí você começa a prestar atenção na boca e você já não sabe mais em qual ponto é o ponto relaxado e em qual ponto você tá controlando, né? Então tem isso também. O ideal é você realmente esquecer e a única coisa que você tem que prestar atenção é se você tá exercendo alguma força ou não. É uma coisa difícil de controlar. É igual a primeira vez que eu percebi que eu enxergava meu nariz 100% do tempo. Isso me deu uma agonia. 100%. Mais um problema pra você, tá? Então o negócio é isso, é você aprender a ignorar assim como você ignora a existência do seu nariz. Ignora a boca, deixa a boca. Impossível! A partir do momento que alguém fala, é impossível você ignorar. Eu tô vendo meu nariz aqui agora. Nossa, o Walter acabou de fuder a vida de muitas pessoas. Gente, foi mal. Eu comentei com ela, eu tive bruxismo também. Desde criança, na verdade. Tive não, eu tenho. Ele reduziu muito depois que eu comecei a correr, meditar. Eu já não tenho tanto, assim, já melhorou. Mas os meus caninos são lisos, por causa do bruxismo. Eles não tem aquela pontinha de canino, eles são lisos. E é muito engraçado porque eu tenho desde criança. Meu pai levantava de noite no meu quarto, ver que barulho era aquele, porque era eu trincando os dentes. Então é engraçado que essa coisa de ansiedade, da personalidade, vem muito, assim, também de quem você é, né? Sei lá, era uma criança, devia ser ansiosa por algum motivo, ficar trincando o dente à noite. Pois é, engraçado. Quando ela escreveu isso, eu lembrei do meu irmão. Meu irmão, a gente dividiu o quarto durante muito tempo, assim. Às vezes eu acordava na noite e olhava, assim, tinha um barulho. Eu olhava, era ele que tava mexendo nos dentes, assim, fazendo um barulho. Curioso esse lance do bruxismo, né? Até hoje eu não sei, agora depois de adulto, se ele ainda tem isso. Até vou perguntar pra ele. Isso mostra como a pessoa tá tensa, né? Percebe se no final do dia você tá com dor na mandíbula. Isso tudo são indicativos, né? Você tá com uma dorzinha na mandíbula, como se você tivesse forçado mastigando mesmo. Porque muita gente, tipo assim, acaba de trabalhar e fala, eu tô com uma dor de cabeça, não sei o que é. Sabe sim, você tá comendo a sua existência sem você perceber. É essa que é a questão, entendeu? E aí você tem que prestar realmente atenção em você. É foda, gente. Nossa, fudeu a minha cabeça. Então esses foram os comentários do podcast número 20, Ansiedade. Agora vamos pra pauta de hoje. Vamos começar a pauta de hoje, então. Hoje a gente vai falar sobre o que é mesmo a pauta hoje? Hoje é, e aí? Fazem troca da divulgação? Eu acho que o Vini tem um caos aí, né, Vini? Já faz um tempo que isso rolou, né? Pintou a oportunidade de tu refazer um site aí famoso, né? Um site de notícias, digamos assim. Um site que eu me lembro que naquele ano tava divulgando muito o faturamento deles, que tinham passado de 2 milhões de faturamento, alguma coisa assim. E aí pintou a chance de tu trabalhar pra eles, né? Até nem era só por causa da divulgação. Eles tinham uma verba, mas era uma verba bem baixa, né? Na verdade, assim, um amigo meu postou que eles estavam precisando. Pensei, poxa, é um site legal, bacana, gostaria de trabalhar com eles. Falei, pô, legal, me diga lá pra eles. Aí eu fui falar com o pessoal deles, né, e me vieram com uma proposta, assim, muito indecente. Foda-se, me ofereceram R$2.000. Era um blog, assim, cara, que eles estavam fazendo palestras e eventos sobre o quanto eles estavam ganhando de dinheiro, entendeu? E assim, eu vou ser bem sincero, assim, sabe? Tipo, por um momento até pensei em aceitar, assim, não pela a proposta deles e tal. Eles chegaram a falar assim, acho que não vai valer a pena pra você, tá pensando em investir só isso. Inclusive, esse site nem trocou o design deles, nada. Se mudaram foi, assim, detalhes, mas eles continuam iguais. Isso eu sempre falo, né? O fato de vir do outro lado dessa proposta, cara, é muito complicado. E não teve essa coisa, tipo, você vai ganhar divulgação. Não teve esse chaveco. Eles mesmos sabiam e eles estavam procurando uma mão de obra barata. Sei lá, eu acho que esse lance de cobrar, cara, tem um lance de empatia muito grande, né, cara? Que às vezes você tem que pensar quanto aquela pessoa, tipo, não tem pra investir, quanto ela realmente tá fudida, ela precisa de algum respiro, que nem falam, o Brasil tá em época de crise. Cara, mas é na crise que a pessoa gasta mais. Então, ao mesmo tempo, no último respiro, cara, se for pensar, o Brasil tá em crise, cara, então pensa que tem muita gente gastando
catando as últimas economias para tentar sair daquilo antes de fechar sua empresa. E naquele caso, lógico que não era isso, porque ou era uma grande mentira o que eles contavam em eventos, ou era só uma oportunidade de tentar, eu não preciso gastar com isso, eu vou investir em qualquer um que fizer um trabalhinho para mim, tá resolvido. Eles não te abordaram com a proposta de divulgação, né? Mas digamos que eles tinham R$2.000, mas o restante do pagamento viria em divulgação. Não tô nem condenando o site, a atitude dele, cada um faz o que acha que tem que fazer pro bem dos seus negócios, pra prosperar do jeito que precisa prosperar, digamos assim. É uma coisa um pouco contraditória o fato da postura deles. Eles estavam, né, divulgando que estavam faturando bastante e queriam pagar um valor muito abaixo. Nesse caso, eu acho muito curioso pelo fato de o site deles ser a principal ferramenta que traz esse dinheiro pra eles, e eles só queriam botar R$2.000, né? Ou talvez não tinham verbo, eu não sei também. Aqui a gente já começa a especular o que era, mas eu acho que esse é um bom caso pra gente começar a falar desse assunto, né? Dependendo do cliente, que às vezes eu não sei com quem eu tô lidando, e não necessariamente porque eu quero ganhar mais ou menos, só que às vezes a gente não sabe cobrar. Às vezes, sei lá, cara, você vai trabalhar com uma pessoa que é muito grande, cara, e você cobra o valor que você cobrava no seu dia a dia, enfim. Eu gosto muito de falar assim, quanto você tem de verba? Eu gosto muito dessa pergunta. Com essa pergunta, você consegue saber o quanto aquele mercado tá pagando, o quanto aquela pessoa espera pagar, quanto ela tá blefando também. E essa pergunta, quando ela tá em aberto, se a pessoa for sincera, porque, cara, eu gosto muito de sinceridade. Isso é o que eu posso chegar. Aí você fala assim, pô, então vamos um pouquinho mais, vamos um pouquinho menos, a gente chega naquele meio tempo bom pros dois. Foi assim esse caso. Eu cheguei e eu conversei, falei, mas quanto você tem de verba pra isso? Ou, entende? Ou então eles chegaram, não lembro exatamente como foi, mas provavelmente foi nesse caminho, né? E a gente não sabe quanto a pessoa espera investir no seu negócio, ou quanto ela valoriza o que você está fazendo no seu trabalho. Acho que essa que é a questão. Acho que o cara não via valor suficiente no visual, enfim, na programação do site, já que ele já tinha alcançado o que talvez ele considerasse sucesso sem ter isso, né? Então talvez ele achasse que investindo pouco, daria um tapa naquilo que ele precisava resolver e tá de bom tamanho. Pode ser que seja essa visão do cara, mas voltando um pouco, eu acho muito bacana essa pergunta que tu faz pros clientes, fico feliz se tu consegue ter uma resposta sincera dos clientes. Eu já pratiquei isso quando eu tinha escritório de comunicação. Na maioria das vezes o cliente, ele não diz, pelo menos na minha experiência, ele não diz, ele fala, não sei, vê aí, eu não tenho ideia, cara, quanto que é. Daí a gente passava um valor pro cara, digamos que ele queria fazer um job lá, sei lá, qualquer job X. Daí a gente passava um valor de orçamento pra ele, R$5.000. Daí ele falava assim, eu tava pensando em investir 2.000. Cara, mas eu perguntei a tua verba. Por que tu não me falou no início que era 2.000 que tu tava pensando? Eu ia tentar moldar o projeto pra caber dentro de 2.000. Técnicas de negociação, se eu não me engano, não tô muito acostumado com técnicas de negociação, normalmente eu vou no feeling, mas eu já ouvi dizer que o cara, o primeiro que dá o valor, é o que vai sempre vai ser bem mais abaixo. Exatamente. Então, assim, não é por malandragem que eu faço isso, mas eu também até por um conhecimento de mercado. Então, por exemplo, eu tô trabalhando numa área, eu trabalho muito com música, com algumas áreas. Então eu sei quanto os caras estão dispostos a pagar. Mas se eu vou trabalhar, sei lá, pra uma área, sei lá, vou lá com a Friboi, que agora tá embaixo. Eles vão querer investir os tools pra recuperar. Então tem que perguntar. E assim, o que eu falo é o seguinte, eu falo, olha, vamos diminuir o nosso namoro aí e tal, né? Porque é um namoro. Toda negociação é um namoro, é um chaveco. É o chaveco do cara que quer pagar menos, o chaveco do cara que quer ganhar mais. Vamos diminuir isso e vamos direto pro prazer. Quando você tem de verba, evita tanto, cara, tanta dor de cabeça, cara. Se o cara for sincero de quanto que ele tem e quanto está disposto a cobrar pelo que você tem, cara. Com certeza. Cara, uma pergunta, você consegue esse tipo de resposta com clientes brasileiros ou só estrangeiros? Porque eu acho que existe uma questão cultural muito forte aqui. O cliente, ele se sente talvez pressionado ou até suspeito, ele fica com o pé atrás, porque eu exercia isso há alguns anos atrás também. Eu sempre perguntava e eu conseguia a maioria das respostas, sendo bem sincero. Só que isso foi antes do blog. Tenho a minha vida antes do blog e depois do blog, né? Depois do blog que eu comecei a ter contato com muitos clientes, um volume muito alto de clientes, cara, 90%, 95% não respondiam. Então eu parei de perguntar, porque eu não tava conseguindo essas respostas mais. Então eu queria saber de você, são clientes brasileiros ou a maioria, você tem essa relação aí? Eu faço isso com todo mundo. É que, por exemplo, quando eu trabalho com agências, o cara que vem procurar um freelancer, quando o cara é de uma agência, ele sabe quanto que tem de verba. Ele não é um cara que assim, eu preciso de alguma coisa, eu não sei quanto custa. Não, ele sabe quanto custa e quanto que tá disposto a pagar. São visões, né? Porque tem um lado do cliente também, do cara às vezes não conhecer o seu trabalho. Assim, é bom deixar sempre claro aqui que tudo que a gente fala, nada é pra ser visto como regra, né? São experiências aqui de cada um e tal. O que eu acho que é improdutivo
motivo, cara, é o quanto negociar valores às vezes demora, cara. Pô, e às vezes assim, você sabe o quanto você quer gastar, você sabe o quanto você considera caro e o quanto não. E às vezes não é que o valor é caro, às vezes eu que sou caro. O profissional que é o profissional errado. Às vezes o cara quer um profissional um pouco mais barato, ou sei lá. Mas esse processo de namoro, cara, sei lá, cara, é você namorar uma menina que ela adora loiros e falar assim, cara, então já era, fudeu. Entendeu? Tem coisas que não adianta você nadar contra a maré. Eu vou lá chavecar o cliente, falar o quão bom eu sou, o quão eu vou entregar algo legal pra ele. Ele está pensando no valor, na entrega. E às vezes ele tá querendo qualidade, mas ele não pode pagar por aquela qualidade. Aí é a empatia de quem tá fazendo, né? O que tu acha, Dani, dessa coisa de trabalhar por divulgação? Já fez? O que tu tem pra dizer pra gente aí? Então, nesse esquema que, como o Vini comentou, quando parte do outro, tipo assim, faz que eu divulgo o seu nome, eu vou divulgar o seu trabalho. Eu nunca fiz, na verdade, eu aprendi desde o tempo da faculdade, que não... Foi uma coisa até um pouco doutrinada, eu acho. Tanto que, assim, a minha resposta instintiva pra essa pergunta, assim, faz pela divulgação, é não. Não, é uma coisa meio... Foi doutrinado em mim. Quando parte do outro, o cliente que vem falar, faz que, todo mundo vai ver sua marca, eu vou divulgar, ou eu te indico pros meus amigos. Isso não é pagamento, cara, porque, assim, o meu trabalho, principalmente que é design de marcas, eu tô fazendo uma marca pra você divulgar o seu trabalho, cara. Vamos, entre aspas, você precisa mais do meu trabalho do que eu preciso da sua divulgação. Ou, né, não é exatamente assim, né? Se eu fizer um bom trabalho pro cliente que tá pagando, ele também vai me indicar. Acho que não existe muito isso nesse sentido de trabalhar pela indicação ou pela assinatura, tipo assim, o meu core business, digamos assim, um projeto de marca pela divulgação. Mas, por exemplo, agora eu tô conversando com uma amiga minha, que ela tá começando um negócio que ela chama de permaculinária, que tem a ver com permacultura, que é um tema que eu acho super legal, e ela tá querendo fazer a marca dela, eu conversei com ela, e eu mandei a minha proposta formal pra ela, com o desconto de amigo, assim, porque ela tá fazendo uns cursos que eu tô achando super bacana. Se você achar que dá pra gente fazer uma permuta, a gente faz esse trabalho numa permuta. Mas, assim, eu acho que é diferente do faz pela divulgação. Tanto tem a minha empatia pelo que ela tá querendo produzir, assim, ela tá fazendo um negócio que eu acho legal. Ela é minha amiga também, então, na verdade, eu não tô ganhando nada e ela provavelmente já me indicaria caso alguém perguntasse por designer de marcas, né? Então, não tô ganhando nenhuma indicação. Mas é um outro valor, assim, que eu tô recebendo, digamos assim. Permuta seria essa, eu faria o curso que ela tá oferecendo, uma vivência e tal, que eu acho interessante, né? Eu ia ganhar essa experiência dela e eu ia oferecer o meu expertise, uma troca que pra mim vale a pena. Então, é uma permuta, mas não tem muito isso da divulgação. Thalita, o que tu tem a dizer sobre isso? Lógico, até o ponto que eu entender que isso era uma merda. Lá no começo, né, de quando eu tava... nem tava fazendo faculdade ainda. Tava sendo aspirante e achava que era designer. No começo de tudo, quando eu trabalhava e eu tava querendo começar a fazer os meus trabalhos, eu tava entendendo qual que era a minha linha. Eu já fiz muito trabalho por troca de divulgação. Faz aqui que eu vou divulgar a sua marca. E eu falo, nossa, que legal. Então ele tem um nicho. Então esse nicho vai ser bom pra mim. Pessoas vão acabar me conhecendo. Aí eu fiz a primeira vez, aí tomei no cu. Aí fiz a segunda vez, tomei no cu de novo. Fiz a terceira vez, tomei no cu de novo. Aí falei, já deu, né? Já... Tá, mas tomou no que sentido, assim? Eu fiz o trabalho todo, tava esperando uma divulgação. Porque eu acho que é assim, quando a gente tá começando, a gente fica muito, muito receoso de ficar falando não, sabe? É difícil falar um não ou não vou fazer isso. Você fica com medo de falar não. E aí, muitas vezes, quando eu tava querendo aplicar o que eu mais ou menos conhecia no mercado, que o cliente falava, eu tô com um projeto aqui, eu conheço um tanto de gente, vai ser muito legal pra você. Por você não ter experiência de mercado, por você não ter vivido essas coisas, e quando eu digo tomar no cu, eu digo assim, num bom sentido, porque a gente só aprende mesmo na vida errando, né? Os caras chegavam e apresentavam pra você um universo que você ficava empolgado. Então eu já fiz trabalho muitas vezes esperando um retorno pela divulgação. E eu vou te falar, já teve trabalho que eu fiz que realmente eu recebi cliente através dessa divulgação. Mas teve trabalho que o cara simplesmente nem colocou os créditos, saca? Mas eu tô te falando isso de coisa de 8 anos atrás. Hoje em dia, se alguém me pedir pra fazer por troca de divulgação, eu acho que o máximo que eu faço é isso que a Dani falou, que pode ser uma permuta, mas depende muito do tipo de projeto que vai envolver a permuta. Porque dependendo, acaba também sendo uma divulgação, sabe? Pra quem tá começando, essa é a maioria da proposta que você vai escutar. Principalmente porque eu acho que a necessidade das pessoas tem de rebaixar o trabalho, mas você tá começando, então eu acho que seria legal você estar inserido num mercado e tal, mas eu já fiz trabalho de divulgação. Hoje não faço mais, nem aconselho, mas assim, já fiz. Há 10 anos atrás, mais tempo atrás, era diferente, mas hoje em dia, por exemplo, essa coisa de fazer trabalho pela divulgação, cara, você pode criar o seu canal de YouTube, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu Twitter, você pode criar o que você quiser na internet e divulgar o que
você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Sim, tudo bem. Empresas grandes, talvez esteja um público gigante, sei lá, Rede Globo, não sei. Exatamente disso, são 10 anos atrás, assim, não dava pra gente, por exemplo, vou fazer um blog pra divulgar. Por isso que eu acho que isso acontece muito com quem tá começando, porque muita gente que tá começando, às vezes tem medo de ser julgado, né? Essa rede maravilhosa de tecnologia chamada internet, o pessoal tem medo de colocar as coisas e ter um feedback negativo, saca? Porque, tipo, tem muita gente que critica pela questão de criticar ali, e a galera fala, cara, então eu não vou colocar, eu tô começando. Então, o cara tá me oferecendo ali, então pode ser legal uma coisa pra portfólio, eu posso ser inserido no mercado. Eu acho que é ali que a pessoa tem que entender e se valorizar, sabe? Porque eu acho que é no começo que as coisas começam a, tipo, virar esbórnia demais. Talvez isso pode ser uma estratégia pra uma pessoa que tá começando querer fazer um trabalho de divulgação. Mas aí, talvez ele pode escolher o cliente, saca? Tipo assim, tem um cara que vende cerveja artesanal. Ô, cara, aqui, deixa eu fazer um trabalho pra você divulga o meu trabalho junto do seu produto. Aí eu acho que são estratégias que a pessoa pode pensar pra divulgar o trabalho, mas aceitar trabalho em troca de divulgação, pelo amor de Deus. É muito isso que, tipo assim, quando parte de você, né? Você vê uma coisa legal, tipo assim, poxa, eu posso fazer um trabalho legal pra esse cara, vou lá conversar com ele, tipo assim, pô, cara, faço pra você. E uma coisa que eu li uma vez que eu achei interessante é que, mesmo quando você for fazer um trabalho de permuta ou de troca, que seja esse pela divulgação que você acha que tá valendo a pena pra você, mesmo assim, é legal você mandar uma proposta com o seu valor, qual seria o valor que você estaria cobrando pra aquele projeto, e na proposta deixar claro, tipo, sei lá, nesse caso vai ser pago de tal forma, ou acerta por um e-mail, mas assim, deixar claro que aquele trabalho que você tá fazendo tem aquele valor. Até porque, tipo assim, se o cara vai e comenta com alguém, se ele não sabe qual é o seu valor, ele vai falar, sei lá, ela fez pra mim, acho que cobra baratinho, não sei. Chega cliente em você que não tem a menor noção do quanto você vai cobrar, então... Acho que uma coisa importante também é você pensar que, assim, quando você aceita um trabalho por divulgação, você não pode achar que é um marketing igual ao Facebook, graça, que você escolhe a idade, o público-alvo, quanto que aquela pessoa tem de investimento. Então você não tem controle nenhum do que aquela divulgação vai te trazer. Às vezes aquela divulgação que o cara traz vai te trazer milhões de pessoas que você não quer que venham até você. Cara, eu trabalho com o Supla faz um bom tempo. Foi no Jô Soares, em vários lugares, com trabalhos que eu fiz na mão. E ele nunca falou meu nome. Ele pagou meus trabalhos. Mas eu sempre falo assim, pô, custava falar que quem fez a arte foi o Vini Campos. Assim, eu ficava de madrugada assistindo o Jô Soares, e aí o Jô Soares falava assim, bonito Supla. E ele não falava nada, falava assim, filha da puta. Mas você pensa que, assim, não necessariamente, por mais que seja a Globo ou o que for, vão te trazer clientes que você queira. Eu acho que o boca a boca direto, sincero, de um pra um, traz muito mais retorno do que um boca a boca pra milhões. Pouco atrás veio um cara aí que queria fazer um festival de música, adorou meu trabalho, o cara quis fazer um esquema tipo startup, um investimento e não sei o que, babá. Falei, pô, desculpa, eu não posso. Aí você fica meio mal de falar não, porque a ideia do cara era boa até. E eu falei, pô, preciso no mínimo de pagamento, aí o resto você pode negociar, a gente vê aí. Da mesma forma que é válido lembrar que caso você, o designer, também procure o cliente, nem sempre você é o cara que o cliente quer. Tá se argumentando muito quando o cliente entra em contato, não sei o que. Eu acho que assim, das duas partes, não tem fórmula, né? Sobre quem deve chegar primeiro, né? Eu acho que tem que avaliar todo o contexto. Eu também nunca trabalhei em troca de divulgação, mas eu sempre procuro avaliar o contexto geral quando aquilo chega até a mim, quando essa oferta chega até a mim, né? Então, quais são as reais chances de projeção que eu teria? Se eu teria realmente acesso ao público que me interessa, isso é algo que tem que se levar em consideração. Que tipos de benefícios o meu cliente vai ter com essa troca, né? E que tipo de benefícios eu vou ter com essa troca? Ou dependendo do tipo de negociação, o cliente do meu cliente, que benefício ele pode ter com isso? Enfim, tudo tem que ser avaliado. Eu nunca recebi uma proposta que valesse a pena. Então, assim, posso contar um caso que eu lembrei, eu não falei em off aqui no nosso papo porque eu não lembrava, mas vocês até já sabem dessa história. Posso só dar um exemplo aqui de um caso? Claro. Aliás, pode tudo. Aliás, de dois causos, né? No mesmo ano, tiveram 2 sites muito grandes que entraram em contato comigo para fazer o projeto de marca deles. Não é necessariamente em troca de divulgação, mas a abordagem que fizeram comigo, o primeiro deles, né? Quando entrou em contato comigo, eu achei a abordagem muito ruim. Pô, Walter, a gente gosta muito do seu trabalho, a gente tem certeza que uma marca sua ia ser muito legal pro nosso site e tal. Caso você decida cobrar, quando eu li isso, caso você decida cobrar, eu falei, não, peraí, se você quer me fazer uma proposta de troca, de divulgação, vamos conversar direito sobre isso. Pô, é lógico que eu vou cobrar porque é meu trabalho, né? Poderia avaliar, tudo bem, o tipo de cliente desse cara me interessa? O público desse site, ele me interessa? Tá, ele me interessa. E aí vem a outra questão que também precisa ser avaliada. Qual é a responsabilidade que eu tenho de fazer um projeto para um site com uma quantidade de público tão grande
grande. Então, vamos lá, o cara tem 500 mil seguidores no Facebook, tem 200 mil no Twitter, o cara tem uma cacetada de pessoas acompanhando isso. Então, quando eu fizer minha marca, essa marca vai ser avaliada por essa cacetada de gente. Vai ter muita gente olhando aquele projeto e criticando aquilo, ou gostando, ou não gostando. Porque se eles forem designers, o negócio vai ficar complicado. Pois é, não. Aumenta o preço. Sim, seriam designers, essa é a parada. Então eu sei que teriam designers avaliando aquele meu projeto. Então a minha responsabilidade de acerto, né, e de erro, ela é muito alta. Eu posso, se eu acertar, provavelmente ou eu vou acertar muito, e se eu errar, provavelmente eu vou errar muito, porque vai cair em cima, né? Na pior das hipóteses, eu acho que, além de eu não fazer a troca, eu deveria cobrar mais, porque a minha responsabilidade é maior nesse caso. Né? Eu vou ter mais trabalho para convencer esse cliente, o público desse cliente. Talvez eu precise de mais tempo para finalizar esse trabalho, de mais estudo, de mais pesquisa. Isso tudo, né, significa mais tempo, consequentemente, mais dinheiro. O que eu posso fazer é, eu cobro o meu preço que eu cobraria normalmente, ou a gente planeja um mês de trabalho e a gente tenta trabalhar de uma forma mais enxuta, assim, assado. Conversei bastante e, cara, não rolou. Depois aconteceu uma proposta parecida de outro site, entendeu? De outro site tão grande quanto, com a mesma abordagem. O que você acha? Será que se divulgar você, não dá pra você baixar o teu valor? Não, na verdade eu deveria estar cobrando mais. Só fazendo um parênteses, porque se esse público é designer, eles são designers, essa galera aí, eles dificilmente te contratariam. Talvez funcionasse pra tua questão de um produtor de conteúdo, ok? É por isso que eu falo que não tem fórmula. No final das contas, eu poderia sim chegar à conclusão de que seria uma vantagem pra mim. Mas depois de eu avaliar tudo, a conclusão que eu cheguei foi essa. No meu caso, eu pensei, cara, a minha responsabilidade aqui é muito grande. Em matéria de divulgação, eu já tenho meu próprio canal de divulgação. Como a Dani falou, eu já tenho meu Facebook, eu já tenho um público lá no YouTube, eu já tenho um público que eu nunca imaginei ter na minha vida. Tudo bem que não se compara ao público desses outros sites que entraram em contato comigo, que são muito mais pessoas. Mas eu sei que o público que tá comigo é o público realmente interessado naquilo que eu tô oferecendo. Então, eu não preciso chegar em 1 milhão de designers se esse 1 milhão de designers não se interessaria pelo meu trabalho. Ainda tem isso também, né? É um público potencial? É, mas eu não sei qual a porcentagem de pessoas desse grupo que realmente se interessariam ou veriam utilidade no trabalho que eu ofereço, né? No conteúdo que eu ofereço. Só que eu acho que o público que tá vindo agora, não são todos os designers, até pelo menos na época que eu tava na faculdade, que eu poderia escutar as pessoas falando assim, você pode recusar, sabe, trabalho em troca de divulgação. É importante a gente comentar isso, porque tem muita gente que até entra lá em contato pelo Amarelo, porque eu acho que o público maior da Amarelo são estudantes, assim, eu recebo muita mensagem de estudante. Eu acho que isso tudo que vocês falaram é completamente válido e eu assino embaixo. Só que eu acho que a galera que tá vindo, sabe, tá muito perdida ainda nessas questões de tipo, o que eu faço, tia? Me ajuda? Corra, liga o telefone na cara. Eu acho que quando a gente tá começando, e todos nós já passamos por isso, é bem difícil mesmo, assim. Tem essa questão do valor do trabalho, porque eu acho que tá mudando aos poucos. Mas assim, na época que eu tava fazendo faculdade, imagina se alguém sabia o que era desenho industrial. Tá fazendo desenho industrial? O que é isso? Você vai desenhar na faculdade? Ninguém sabia. Ao ponto que alguém que fazia uma faculdade de engenharia, alguém que fazia uma faculdade de medicina, todo mundo sabia. O cara vai ser engenheiro, o cara vai ser médico. E aí só essa diferença da percepção já dava aquela sensação de tipo assim, poxa, não, eu sou designer, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu nessa história? Tinha uma certa dificuldade de dar valor ao meu próprio trabalho. Eu passei por isso. Eu acho que quem tá começando, você tá na faculdade, você tem essa dificuldade também. O que vale pensar é que todo o trabalho que a gente faz aqui tem o valor. Até porque eu até comentei com o Henrique quando a gente tava falando da pauta do programa. Falei, Henrique, eu acho que tem a ver um pouco com economia criativa, né? Porque é um termo que tá em voga, assim, uma coisa que tá crescendo. E que é onde a gente tá envolvida. É a economia que mais cresce ultimamente. Que são os tipos de serviço que os freelancers oferecem. Serviços baseados numa ideia. Baseados em benefícios intangíveis, assim. Porque, realmente, você vai vender, sei lá, você vende um armário, todo mundo sabe o preço de um armário lá. Sei lá, se é uma madeira, se não é um MDF, sei lá. Você tem noção do valor daquilo. O valor de uma ideia, criatividade, é muito mais difícil você mensurar porque muitas vezes o resultado daquilo é intangível, não é exatamente. Então, quando você está começando, você está iniciando, realmente, eu acho, é uma das grandes dificuldades, eu acho, iniciando, de conseguir mensurar e entender. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, aprender a dar valor ao próprio trabalho. O seu trabalho é capaz de gerar valor nessa sociedade. Então, a partir dessa premissa, vai tentando descobrir o seu caminho, onde é que você vai chegar. E entender que o valor do seu projeto, no caso você seja um designer gráfico, por exemplo, o valor não é o preço que você cobra, né? Ele é os benefícios que você entrega para esse cliente e você entender qual é o seu real potencial e que tipo de benefícios, qual é a abrangência desses benefícios que você consegue entregar agora como iniciante, porque não adianta a gente falar que, poxa, não, o seu trabalho tem muito valor, sim, com certeza o seu trabalho tem muito valor, mas você não vai conseguir cobrar aquilo que você gostaria de cobrar. Calma, né? Vai um passo
atrás do outro, né? Devagar, sabendo que o seu trabalho tem valor, mas talvez você não consiga ainda a sua independência financeira no primeiro ano como freelancer. Pode ser que aconteça, mas é bom você ter aquele pé no chão sempre, né? E sim, mas seu trabalho tem valor. E o valor, cara, é o que eu falei antes aqui em off. Eu já fiz ilustração a R$5, eu já fiz ilustração a R$10, ganhava no volume. Pegava 200 ilustrações, 300 ilustrações em 15 dias e tava feliz da vida, tava ganhando meu dinheiro, né? E eu enxergava valor naquilo, eu achava que eu tava entregando o que o cliente precisava. Em alguns momentos aquilo era fácil pra mim, eu executava uma ilustração ali, às vezes em 20 minutos, 10 minutos, e tudo bem, às vezes eu gastava 1 hora, 2 horas pra fazer uma ilustração, mas eu tava feliz com aquilo, eu me sentia valorizado. Essa é a questão. Se eu tava sendo explorado ou não, eu acredito que não. Hoje eu enxergo assim, talvez num período recente, né, depois de eu ter terminado esse projeto, depois eu olhando pra trás, eu pensava, poxa, eu fui explorado, mas a pessoa me ofereceu aquilo, eu aceitei e na hora, lá naquele momento, eu senti que aquele era o valor do meu trabalho. Na minha visão, trabalho por divulgação você nunca tem que ter. Nunca. É a troca mais injusta e menos mensurável que você pode ter. Porque a divulgação não tem como você medir. Fica o lance, faz um trabalho pra mim que eu vou te indicar. Tu vai me indicar? Então, peraí, quantas pessoas vai me indicar? Quais são os nomes delas? Quando que tu vai ligar pra essas pessoas? Quando que eu vou receber um retorno? Sabe, daqui a pouco a gente pode botar mais no papel isso aí, não deixar no... Claro que esse tipo de proposta acaba rolando pra quem é mais novo, pra quem é inexperiente. A Tatá tava falando de alguns casos que as pessoas ainda não sentem a vontade pra dizer não e tal. Qual que é a proposta que tá me fazendo? Me formaliza uma proposta, me manda um e-mail pra eu entender qual é que é essa questão da divulgação. Eu só não consigo falar nunca, porque eu acho muito arriscado a gente ditar uma regra se às vezes uma pessoa vai lá e enxerga um benefício pra ela. Eu não sou tão radical. Também. De todas as propostas que eu recebi, de fato, nenhuma, zero foram interessantes depois dessas avaliações que eu fiz. Se um dia isso vai acontecer ou não, não sei. As estatísticas me dizem que não, né? Eu tô mais assim, eu tô quase no mesmo ponto do Vini, mas eu não arriscaria dizer pra nunca, né? Eu não sei, eu não saber. Vamos dizer, a Tatá vai fazer o Creative Thinkers e ela quer fazer alguma permuta com uma grande rádio que ela acha que vai trazer público pro evento dela, ela fala assim, vou trocar por divulgação. Sei lá, um grande portal vai divulgar o evento dela e ela faz alguma troca por divulgação. Não é divulgar uma pessoa. Aconteceu isso no The Creators. Tem um portal aqui em Belo Horizonte que chama Sou BH. Ele é um dos maiores que tem. Divulga tudo relacionado a entretenimento em Belo Horizonte. Em todos os aeroportos, tem como se tiver, tem no aeroporto da Pampulha, de Confins, tem nas drogarias daqui de Belo Horizonte, aqui tem uma drogaria que se chama Araújo, tem salão de beleza, tem faculdade, enfim. E aí o que eles têm de divulgação é uma televisão, sabe? Eu acho que vocês já viram isso, uma televisão, tipo EMIV, não. Sabe quando você entra no elevador, tem uma televisão passando propaganda toda hora? Telemídia, algo assim, né? O Sou BH, ele é um portal muito maior. Ele é muito legal, assim, na questão de alcance que eles têm. Eu entrei em contato com esse pessoal pra saber de valores de parceria pra fazer a divulgação do evento. Eles me mandaram um Media Kit, Press Kit, porém, maravilhoso, mostrando qual que era o alcance deles, em quantas faculdades eles estavam, qual era a faculdade que eles estavam, mostrando o público. Então, tipo assim, dentro disso tudo, eu mensurei. Falei, olha, legal, ele tá em 3 faculdades daqui de Belo Horizonte, que tem um nome grande, principalmente o nome voltado para a área do design gráfico. Ele tá em todos os pontos de entretenimento. Então, ele tava em locais que eu acreditava que o meu público estaria. Eles me mandaram uma proposta comercial do valor que era, e aí eles pediram em troca de divulgação para ingressos, pro pessoal que trabalhava lá dentro, sabe? Dos empreendimentos, dos comércios que eles tinham lá, né? Das empresas. E aí, para mim, foi ótimo, porque era uma forma de trocar, era uma permuta, mas era uma coisa de divulgação. Então, valeu a pena demais em relação ao evento. Foi uma coisa que foi acordada entre as duas partes para ninguém sair no prejuízo, sabe? Eu entro com a cara e senta com o cu. Nunca a divulgação vai ser algo que vale a pena no setor de freelancer. Vini, por exemplo, assim, cara, só um exemplo. Fiz o podcast com o Tony lá do Tenho Mais Discos Que Amigos, podcast, último podcast aí, número 21, pessoal, quem não ouviu, já fica o gancho aí pra ir lá ouvir depois de escutar esse aqui. Por exemplo, pra ti, refazer lá o site do Tony, claro, agora tu tá num outro patamar, mas digamos que tu tá começando e tu quer muito trabalhar com bandas, muito com artistas, tu vai lá e refaz o site do Tony. Lá muito artista vai, muita banda lê notícia de outras bandas lá. O teu rodapé, digamos, tá a tua assinatura lá embaixo. Tu acha que não viria cliente nenhum pra ti? O cliente que mais me trouxe link assim e tal foi o CPM22. E veio muita gente. Cheguei a fechar um ou outro e tal. Mas assim, cara, não é a mesma coisa que o
Badawi do CPM chegar e falar assim, porra, o Vini é o cara. Ah, não, com certeza. Mas aí nós estamos falando de horário nobre na Globo e, né, então aí estamos falando de uma situação ideal. E da forma do método que é utilizado para divulgar e tal, né? Então por isso que eu acho que são muitas variáveis. Aí é um testemunho, né? É um testemunho. Eu acho que assim, só para dar um exemplo aqui que é comum a nós todos, eu vou falar por mim aqui, desculpa aí, Vini. Por exemplo, a minha relação com o aparelho elétrico. Eu tô aqui há exatamente 1 hora e 45 minutos conversando com vocês. É claro que isso aqui para mim é um prazer, eu faço porque eu amo fazer isso aqui, mas está dentro do meu horário de trabalho. Agora são 4h50 da tarde, é um horário que eu estaria trabalhando se eu não estivesse aqui. Então, de certa forma, eu posso considerar que eu tô sim trabalhando com o aparelho elétrico. E o Henrique, ele vai divulgar esse meu trabalho depois. Ele vai divulgar isso para a newsletter dele, para o Facebook dele. Então, tem uma parcela desse público que acaba descobrindo o Walter Matos através do aparelho elétrico, e da mesma forma tem uma parcela do público do Walter Matos que conhece o aparelho elétrico por minha causa, entendeu? E isso acho que acontece com todo mundo aqui, é uma collab. Mas eu acho que por uma certa ótica isso aqui não deixa de ser um trabalho por divulgação, vamos botar assim. Tem uma certa coisa assim. Eu acho que juntando um pouco o que o Vini tá falando, que o Walter tá falando, é legal você verificar em toda parceria que você resolva fazer, porque assim, essa coisa de troca por divulgação, que o Vini falou, que normalmente não é uma parceria. Você vai fazer um negócio lá e você sabe lá o que o cara vai fazer por você. Vai contar pra meia dúzia de amigos do seu nome e é isso aí. Assim, isso não é uma parceria. O trabalho por divulgação não é uma parceria. Mas dentro de uma parceria, quando você tá conversando com alguém e vamos trocar trabalho, mas não por valor, não por dinheiro, né? Não por valor monetário, por outra coisa, tem que ter, obviamente, valor para as duas partes, mas uma coisa que eu acho que o freelancer tem que pensar muito é a sinergia com a marca pessoal dele. Porque todo mundo aqui, tudo bem, a Tatá tem o amarelo, o Henrique tem o aparelho, mas a gente também tem a nossa marca, o nosso nome, né? O Vini Campos, a Dani Lima, o Walter Matos, é o nosso nome. E as coisas que a gente faz, as coisas que vão parar na internet, que vão ser divulgadas, elas vão ser associadas ao nosso nome, à nossa marca. E aí tem muito a ver com o que o Vini tava falando, que tipo assim, porque se divulgar pra uma galera, não vai chegar em mim cliente o cliente que eu quero, vai chegar uma galera, mas que eu não quero trabalhar. Então, no meu caso, sei lá, se tivesse meu nome divulgado em algum lugar, todo mundo começasse a me pedir proposta e orçamento. Mas, cara, eu quero um tipo de público específico. Aí também é uma questão de experiência e tal, e tempo de trabalho, mas eu já tenho muito na minha cabeça que tipo de cliente eu quero trabalhar. Tudo tem que ter meio que sinergia, né? É legal quando as coisas estão convergindo. Acho que é muito importante você pensar na sua marca pessoal. Inclusive, o aparelho elétrico tem um artigo falando que o que falta no seu negócio é branding, né? Acho que desde o começo é legal pensar nisso, né? Mas você não acha que a economia colaborativa trouxe pro mundo que o dinheiro não é a única moeda de troca? Então, por exemplo, eu já cheguei a trocar um site pela minha carta de motorista. Eu acho que ela traz a oportunidade de pessoas como o Henrique, que faz um projeto incrível, como aqui o aparelho, ele gasta muito tempo dele cuidando com muito carinho do aparelho elétrico. O Walter, a Dani, a Tatá, vocês todos. Eu tento, mas eu nunca consigo sair do meu projeto, nada. A troca, ela é muito ainda intangível para vocês, eu acredito. Não é uma promessa como uma troca de serviço que eu entrego algo e recebo algo. Mas, cara, conta no detalhe como é que foi essa parada da permuta da carteira de motorista. O pessoal sabia quanto custava um site? Porque daí tu ancora, né? É isso que a Dani tava falando, pra gente frisar um pouco mais essa questão do preço. Sim, a Nini foi tirar a carta dela, de motorista, peguei o cartão da autoescola, falei, puta, que merda de cartão. Eu entrei no site e falei, o site não entra. Um sitezinho simples, cara, só uma coisa básica assim, cara, tipo, dava quase o valor de uma carta pra mim. Então eu falei assim, por que não? Eles falaram assim, claro, não, me ajuda e te ajuda, então tá tudo certo. Tá, mas você fez as aulas direitinho, né? Fiz tudo, mas eu não passei. Tá, você não fez o site, eles falaram, você está apto para dirigir. Não. Você comprou a carteira, então é isso que a gente descobriu aqui agora. Eu não tenho autorização pra dirigir. Não passou, ele fez tudo isso e não passou. Tu fez tudo, fez a permuta e não passou na prova. É sério, cara, falando sério, eu não posso dirigir. Mas por que você não pode dirigir? Porque eu não passei na prova, simples. Eu pensei que era algum problema, porque tipo, eu tenho um amigo, meu designer, ele é daltônico. Aí ele não pode realmente dirigir. Ele pode ser designer, mas não pode dirigir, gente. Pode. A vida tem suas leis estranhas, não é mesmo? Vamos falar um pouco de premiações, que a gente tava falando também, porque premiações acaba sendo uma divulgação também, né, do trabalho e tal. Né, Valtinho? Tu tava antes com um posicionamento bem bacana. Na verdade, eu tava comparando, né, a gente tava aqui trocando ideias sobre esses sites que abrem concorrência especulativa, né, para vários designers desenvolvendo um projeto de marca, por exemplo. O cara abre lá o projeto, aí tem 500 designers concorrendo, desses 500 designers que estão ali mandando layout, só um vai receber. Os 499 restantes trabalharam de graça. Isso é uma coisa. Mas também tem os concursos, né? Tem concursos que se abrem aí, que são vistos de outra forma e que são praticamente a mesma coisa. Os designers entram, fazem os projetos, no final das contas só um passa e só um vai ganhar o prêmio, só 3 vão ganhar o prêmio. Então a gente não chegou a uma conclusão sobre isso, né? Mas eu acho que é tudo mais ou menos a
mesma coisa, só que, de certa forma, são vistos por óticas diferentes, né? O Walter comentou isso lá no Esquenta e realmente botou uma semente na minha cabeça, porque eu nunca tive nenhum problema com concursos de design. Assim, uma empresa que abriu um concurso para sua identidade visual, seja lá o que for, e aí só um é premiado. Eu nunca tive problema com isso, mas eu sempre vi problema em plataformas que fazem essa competição especulativa. E é engraçado, realmente, o esquema, né, ele é muito similar, mas eu acho, e aí eu fiquei tentando explicar para mim mesma, cara, por que eu vejo isso diferente, né? Quando se trata dos concursos, eu acho que fica meio implícito que você tá dando valor àquele trabalho de design, tipo assim, existe a gente vê valor no trabalho que o designer tá desenvolvendo, a gente vai escolher um aqui, né, mas é um trabalho que a gente acha que é bom, que funciona, que é necessário. Quando essas plataformas especulativas, eu acho que as pessoas que entram lá não veem muito valor, né? Elas veem muito uma coisa assim, eu preciso aqui de uma coisinha, preciso de um desenhozinho. De percepção, então, né? É assim que eu tô explicando pra mim mesma porque que eu vejo essas duas coisas diferentes. Agora, se isso é verdade ou não, porque eu acho não que sei. no final das contas, as mesmas pessoas podem concorrer nos dois, né? Tipo, sim, o cara que tem estudo sobre design ou não, ele pode estar ali, ele entra ali e concorre pra fazer uma marca pra um concurso e uma marca pra um site desses. Mas às vezes... O concurso é uma coisa que realmente, no final das contas, te traz uma divulgação, porque o concurso é finalizado, você divulga, fulano de tal ganhou, foi premiado, e você pode, uma coisa você pode botar no seu currículo, no seu portfólio, né? Vencedora do concurso XPTO, é uma coisa que te traz algum valor. Outros 499... se você não ganhar, na nossa carreira a gente decide quais riscos que a gente vai tomar. O que eu vejo de problema, a votação, ela parece justa, só que, por exemplo, se você pega uma marca, alguma coisa global, né? Coitado do melhor designer do mundo, que ele é da Filipinas. Tipo, desculpa, se ele for comparar com votos do Brasil, né? Walter, que tem bastante seguidores e tal, a Thalita, se vocês vão pra um lugar no Sudeste Asiático, algo assim, no lugar, eles vão ver o quanto de seguidores vocês têm, eles vão achar que vocês são uma mega celebridade no país de vocês. Não estão acostumados a esse número. A gente, no Brasil, a gente tem essa vantagem que a gente tem uma coisa, cara. Você pode ver o Pusca lá, o gol mais bonito que teve ano passado, retrasado. Não Salvo chegou lá e bombaram lá pra ganhar o brasileiro. Uma grande trollagem. O brasileiro, a gente tem uma grande vantagem nesse sentido. Mas o que eu acho desses concursos, que nem em Lisboa, cara, tem um concurso todo ano, tem um concurso das sardinhas, assim, no Festival das Sardinhas. Então é um shape de sardinha fixo, ilustradores enviam gratuitamente. Então você não tem que pagar inscrição nenhuma e tal, e aí algumas ou uma, não sei como é que são escolhidas, e ganham um prêmio em dinheiro, 3 mil euros, acho. O problema é quando cobram inscrição, entendeu? Às vezes o cara cobra inscrição das pessoas, tipo, sei lá, 50 reais. E aí no fim o prêmio é 5 mil reais. Só que tanta gente que mandou inscrição, cara, já pagou esses 5 mil fácil. O concurso, assim, não pode ter inscrição, gente, não faz sentido. Nesse tipo de concurso, não. Agora, esse de Lisboa que você falou, por exemplo, também é uma oportunidade pra fazer o que você tava falando da capa do disco do seu amigo, né? Assim, de repente eu não vou ganhar nada, mas eu vou pegar lá a coisa e vou fazer uma ilustração, vou trabalhar num cartaz, porque é uma parada que eu tô curtindo fazer, assim. De repente eu não vou ganhar o prêmio, não vou ganhar o concurso, mas eu posso pegar e depois divulgar nos meus meios, no meu Instagram, tipo assim, esse aqui é o que eu fiz pro concurso e tal. E é uma parada que você faz pelo amor à criação, assim, pelo amor à ilustração. É um valor pra gente também que cria, né? Às vezes você poder estar num job que você tem total liberdade, né? A gente já bateu em 1h30 de gravação, pessoal. Acho que a gente já reforçou bastante as ideias. Eu não sei se... Agora vamos fazer aquela rodada final pra amarrar bem o assunto. Se alguém tiver mais alguma coisa pra falar sobre essa questão de fazer trabalho ou não pela divulgação. Eu só gostaria de deixar o meu parecer aqui. Eu não sou tão radical, assim, eu sou meio... Que nem outro dia alguém comentou em alguma postagem aqui do aparelho elétrico, o cara falou que era muretão. Eu acho que eu sou meio muretão, assim, eu acho que cada situação é uma situação. É meio que nem o Walter também falou um pouco antes, tem que analisar com calma, tá? Por que esse job tá chegando até ti? Qual que é a intenção desse cliente contigo? Por que vale a pena fazer? O que vai te trazer de retorno? Qual que é essa visibilidade? Então tem muito cliente espertalhão aí que procura o cara dizendo, não, projeto de alta visibilidade, mas alta visibilidade para quem? Esse público é qualificado? Ele não é qualificado? Esse público vai te levar para o lugar onde é que tu quer estar? Claro que quando tu tá em início de carreira, tu não pensa muito qual que é o público, tu simplesmente quer ter trabalho, né? Quer ter fluxo de entrada e saída de trabalho. Então daqui a pouco no início não tem muito o que fazer, se você tá ouvindo a gente aí, tá no início de carreira, daqui a pouco entra numa dessa por divulgação, vê como é que tu te sente, vê o que acontece, quais são os resultados, daqui a pouco a tua história pode ser totalmente diferente da nossa
história do que a gente tá falando aqui. E não existe regra. Cada caso é um caso. Essa é mais a minha opinião, assim. Eu acho que eu não sou tão radical em dizer que não faz, sabe? Eu acho que daqui a pouco pode sim pintar, assim, uma oportunidade legal. E tu tem que estar alerta, tem que estar esperto para fazer a leitura correta da situação e decidir embarcar ou não, né? Eu vou começar passando a bola pra Dani aí, Dani. Se quiser falar um pouco mais de divulgação, fica à vontade, já deixa os teus links. Não sei se teve tempo de separar um TED pra gente, se tem TED a respeito disso, mas vai lá, tudo contigo, Dani. Eu faço marcas, eu não vou ficar dando marcas por aí, não faz sentido, é isso que, né, me dá dinheiro que eu preciso pra sobreviver, então realmente não faz sentido. A gente vive numa época, o que a gente tá fazendo aqui, o que todo mundo nessa mesa aqui faz de um jeito ou de outro, em que é muito legal, é visto com bons olhos, você compartilhar o seu conhecimento e compartilhar conteúdo, que é o nosso know-how, que é a nossa expertise, que tá ligado ao nosso trabalho. Tipo assim, não é exatamente o meu trabalho, mas ele é o combustível, digamos assim, de boa parte do meu trabalho. É uma forma, eu acho, aqui até a minha participação no aparelho elétrico, eu gosto de participar, eu acho muito legal, é a gente tá conversando aqui para criar um mercado melhor. Então, assim, pro meu negócio, para as coisas que eu vendo, assim, não faz lá muita diferença. Não vendo mais um montão de projeto por causa disso. Mas, por outro lado, a minha presença aqui, a minha disposição em compartilhar conteúdo e o Chá com Design, as coisas que eu faço, também vão construindo a minha marca, o meu nome, e eu vou me tornando um pouco mais referência de profissional nesse campo. Mostra que você está envolvido com aquilo que você faz, que você gosta daquilo que você faz, você está estudando aquilo que você faz. Não existe TED Talk sobre isso. Eu até falei, gente, será que alguém falou sobre isso? Mas se tinha uma palavra-chave que fosse chegar nele, eu não sei qual é. Acho que não existe, acho que não faz muito sentido, né? O TED Talk é exatamente desse tema. Eu vi um muito legal de um cara que fala exatamente sobre economia co-criativa, que ele chama. Economia criativa, que é essa coisa da economia colaborativa que a gente falou um pouquinho aqui. E o mais legal é que esse TED foi na Amazônia. O nome do cara é Stef Van Dogen. E ele fala da experiência dele nessa economia colaborativa. E um dos maiores projetos dele de destaque foi uma boate que eles criaram, em que o chão da boate gera energia para a própria boate. Então, tem negócios cada vez mais que são totalmente sustentáveis e colaborativos. Então, eu acho que essa coisa de fazer para divulgação, uma coisa que você tem que se perguntar como negócio, você sendo, né, o seu negócio, lancer, é se isso é sustentável para você. É um pouco o que o Henrique falou né, do que ele acha. Você tem que avaliar se vale a pena, se não vale a pena, o que você vai ganhar. Resumindo em uma pergunta, tipo assim, é sustentável? Sem te cortar, mas isso também já apareceu nos comentários lá na fanpage, que eu adiantei um pouco o assunto. Teve uma menina que comentou lá e falou, olha, eu não faço por divulgação porque eu preciso de dinheiro. Eu só vou pagar minha conta de luz com dinheiro, só vou pagar minha internet com dinheiro. Não tem como... Lá na companhia de energia elétrica eles aceitassem divulgação também, beleza, né? Exatamente. Exatamente. Não, exatamente. É justo. Exatamente. Não, até esse projeto da minha amiga que a gente tá conversando, ainda não tem nada fechado, mas é porque, assim, nesse momento dá pra eu fazer, mas em outro momento talvez não desse. Qualquer negócio que você fechar, precisa ser sustentável pro seu negócio. E aí, bom, o TED Talk, ele fala da experiência dele com a economia colaborativa, é bem interessante a experiência dele. Passo aí o link aí depois pro Henrique. E eu separei um outro que eu acho que não tá totalmente ligado ao tema, mas eu achei interessante. Ele se chama 10 formas de ter uma conversa melhor. Bate com o que o Vini falou lá no começo. Tipo assim, poxa, é tão mais fácil quando a gente tem sinceridade, né? Tão mais fácil quando a gente conversa melhor. E eu acho que às vezes, essa pergunta, quando vale a pena fazer por divulgação, faz por divulgação, eu acho que ela é muito ouvida com preconceito e aí já vem aquela enxurrada, né? Aquela coisa Facebook, internet. Que absurdo! Não posso fazer isso. O que o cara tá me cobrando? E ninguém para pra ouvir o que a pessoa tá dizendo. Que sim, pode ser que seja um absurdo, mas de repente, quando tipo assim, cara, mas você não acha que se a gente fizer dessa forma, talvez seja melhor pra mim e é legal pra você também. Eu achei legal separar esses 10 formas pra ter uma conversa melhor, porque pode ajudar exatamente nessa forma de entender, tipo assim, o que é esse fazer por divulgação, sabe? Exatamente também entender onde é que estão os espertalhões, né? Deixar esses caras de lado e entender a galera que tá um pouco perdida também, né? Que não tá entendendo ainda como é que o negócio funciona. E se alguém quiser conhecer meu trabalho, é só entrar em danilima.com.br. Tem um canal no Medium, chama Chá com Design, onde eu escrevo lá as minhas sandices de design, algumas divagações, meus estudos de casos de marca. Facebook é Dani Lima Designer, no Instagram também, Dani Lima Designer, e Twitter, Dani Lima. Obrigada por convidar de novo, Henrique. Muito bem. Daniele Lima. Acho que ninguém sabe que é Daniele, né? A gente só fala Dani. Dani Lima de propósito, porque eu detesto que me chame de Daniela. Beleza. Muito obrigado, Daniela. Agora vamos...
Vamos lá, Tatá. Oh, sabe uma coisa interessante a gente conversar sobre isso? Todos os podcasts, né, que a gente conversa, nota, assim, uma mudança até de pensamento, assim, que a gente grava, eu fico pensando depois no que a gente conversou, é bem legal. Eu tô passando por um momento profissional, para variar de novo, como sempre, tô abrindo uma escola de criatividade. Eu abri, na verdade. Chama Casa Amarela, é um projeto que eu abri aqui em Belo Horizonte em parceria com o dono da Casa dos Quadrinhos, que é uma casa aqui também voltada para quadrinistas, pessoas que querem aprender processo de ilustração, etc. E a gente quer trazer cursos mais acessíveis para Belo Horizonte. Então a gente vai ter curso de estilogravura, a gente vai ter curso de toy art, vai ser uns cursos criativos assim fora do que se aprende, digamos assim, em escola. A proposta é trazer cursos a R$ 59,90. Então, tipo, qualquer curso vai custar R$ 59,90, num formato legal e tal. Não era nem pra eu estar falando isso agora, isso era pra fechar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem escutar o podcast sobre ansiedade. Isso foi um ótimo exemplo do que eu acabei de fazer. Mas aí a gente abriu e justamente por causa disso, porque eu tô sentindo que eu tô entrando por um outro momento da minha vida profissional, inclusive até a lista de clientes que eu quero atrair pra mim. Eu comecei a falar muito mais não pra alguns projetos, porque eu quero estudar pra poder fazer novos projetos. É difícil às vezes a gente falar não pra um dinheiro que não tá sendo fácil, mas que é um tempo que eu tô investindo em não fazer um projeto pra poder estudar. Só que eu acho que é bem legal a gente entender, por isso que eu te falei lá no começo, a Thalita já fez trabalho de divulgação, Thalita já fez trabalho de troca de divulgação, mas eu acho que a gente voltar, e é sempre o que eu fico falando aqui, é se entender pra ver onde é que as coisas vão acontecer, pra ver até onde você pode, o que você não deve fazer. Então, o que eu gostaria de dizer é, gente, calma, respira fundo, porque a gente é constantemente esse processo de mudança, a gente muda todo dia, eu acho que isso é o que faz a gente ser mais legal ainda do que tudo. Isso vai aparecer, saiba que você pode falar não é um bicho de 7 cabeças. Pra vocês, quem tiver com dúvida, casaamarelabh.com.br, pra quem quiser saber direitinho, ver como é que é esse projeto da Casa Amarela. Esse ano tem The Creator de novo, então são várias coisas acontecendo. A Thalita aqui não sabe o que é mais dormir, mas a gente tá aí na vida pra aprender. Eu queria falar uma coisa que eu tava lembrando enquanto a gente tava conversando em relação ao concurso. Kelly Key lançou um concurso da criação da marca dela. E foi até engraçado, porque o ganhador desse prêmio da marca da Kelly Key ganhava R$1.000. Então foi mais chacota do que tudo. Então só pro pessoal também entender, às vezes um formador de opinião não é um formador de opinião que vai te trazer bons resultados. Não só pra gente não cair na pegadinha do formador de opinião. No mais, Amarela Criativa, a gente tá lá agora com a gente, eu e minha outra personalidade, com vídeos diários. O diário continua, a vida é maravilhosa. Postman, sempre que precisar, estou aqui à disposição para fazer esse podcast, que é amorzinho demais. Fim. Beleza, obrigado, Tatá. Passar a bola pro Vinão, menino Vini Campos. Bom, vamos lá. Mensagem de sabedoria. Não, o engraçado é que o Vini ele já tá se criando uma personalidade pro Vini, que é o cara do autoconhecimento, né? Isso era meio que uma piada, não uma piada, ele sempre fala do autoconhecimento, a gente sempre fala e tal, mas eu já vi que tá extrapolando, né? Já tem outros podcasts que o pessoal também já reconhece ele por isso, o Vinão do autoconhecimento, né, Vini? É verdade, né? Só porque eu fui pra Asa, já acho que eu tô iluminado. Vai lá, Doutor Estranho. Como a gente sempre fala de pessoas que estão começando, a gente baseia muito na insegurança das pessoas. A gente tem que tomar cuidado que tem pessoas que jogam com a insegurança dos outros. Então, vão ter pessoas que vão te buscar e vão tentar medir até onde você vai pela sua insegurança. Então, elas vão oferecer o que elas têm para oferecer. Então, elas vão falar que é divulgação, mas é que a gente conversou aqui o programa inteiro. Não tem como medir esse retorno. Quando você se sentir tentado a fazer um trabalho por divulgação, não faça só por isso. Acho que o caminho é você procurar o que aquele cliente tem para te trazer, que vai te trazer um retorno direto. Vamos dizer que ele tem um produto que te interessa. Aí você pensa assim, então me paga uma parte em produto. Uma vez a gente fechou um trabalho que era com uma loja de organizadores de guarda-roupa. A gente falou, uma parte pode pagar nisso aí, tudo bem. Mas sempre lembrar disso que a Dani falou. Deixa bem claro qual é o seu valor. Porque as pessoas têm que saber o quanto você custa. Porque isso também a gente não falou no programa. Depois que você vai fazer de graça, você vai fazer por um valor diferente, o que for, para aquela pessoa, você nunca mais vai ser uma pessoa com valor. Nunca mais. Ela sempre vai saber que você tem essa fraqueza, que você está disposto a baixar seu valor, ou você não se importa por dinheiro, ou ela vai te enxergar como algum hippie que não precisa de dinheiro. Um trabalho normal custa 10. Poxa, eu poderia fazer por 7, entendeu? Mas o cliente tem que saber disso, porque ele vai te cobrar pelos 10. Para finalizar, convido vocês a conhecer o Projeto Minha Esposa, Projeto Curadoria, tá muito legal, eu recomendo. Muito bom. Isso, projetocuradoria.com. Então, Valtinho, contigo. Eu acho que a galera que tá ouvindo, ela tem que se permitir
decidir errar. Não tem problema. O que a gente tá aqui com nesse papel de referências, né? Como a Dani até falou, se somos referências boas ou ruins, isso quem vai decidir é você que tá ouvindo a gente, né? Então a gente tá aqui expondo nossas experiências e dando nossas opiniões, mas a verdade é que no final das contas a decisão, né? Se isso é bom pra você ou não, ela vai ser sua e você só vai saber disso talvez experimentando. Então experimenta, vai que dá certo num primeiro momento, né? Você já tem uma primeira experiência boa. E se não der certo, você já tem aí motivo pra formar sua opinião, né? Acho que tem que se permitir experimentar, errar e buscar a própria opinião, não necessariamente apenas fundamentada em opiniões dos outros, né? É bom você ter opiniões, é bom você ter referências, mas de vez em quando é bom experimentar também e ver se funciona ou não. Muito bom. E links? Walter Matos, Walter com W, Matos com 2 T's.com. Feitoria, então. Esse, então, foi o episódio número 22 do podcast do Aparelho Elétrico. Espero que você tenha curtido e que nosso papo aqui tenha te ajudado a refletir sobre quando vale a pena aceitar um trabalho em troca de divulgação ou não. E esse papo continua nos comentários no post lá no blog do Aparelho Elétrico. Comenta lá e vamos levar esse assunto adiante. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais e também vá lá no iTunes e avalie a gente com 5 estrelas. Isso é muito importante. Vá lá no iTunes e avalie a gente com 5 estrelas. E se você está pensando em criar ou reformular o seu site, você precisa conhecer o Freelancer Fullfolio. O Freelancer Fullfolio é um tema premium para WordPress. É uma solução fácil e de baixo custo para você que quer ter um site profissional rodando rapidamente. Confere lá, freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post. Beleza? Feito! Então era o Wilson, um abraço e até mais! Episódio de número 22 do Aparelho Elétrico. Hoje nós estamos aqui com a Dani. Com a gente também, Vini Campos. Fala, Vinão. Noite. E também... Peraí, deixa eu fechar a janela. Tipo, feijão tá pronto. Parece um filme de terror. Comecei a gritar com o cara da obra ali do lado. Deu uma louca. Puta merda, gente. Parece que ele sabe o dia que eu vou gravar. Filho da puta. Toca uma batera aí, Vinão. Boa noite. Desculpa. Ou então você dormiu, Vini. Eu acho que tu dormiu falando, cara. Vai ter que explicar como se faz isso. Às vezes eu faço isso mesmo. É sério, cara. Falando sério, eu não posso dirigir. Porque tu dorme? Eu dormi.